Bom, gente, vamos passar para o próximo tópico do curso, que é tratar da equação de Schrödinger independente do tempo, né? A famosa ESIT, tá? Equação de Schrödinger independente do tempo. Bom, vamos começar falando do que são estados estacionários, separação de variáveis, etc. Tá? Então, deixa eu fazer primeiro uma pequena recordação para vocês. A equação de Schrödinger, como a gente viu, é esta equação aqui, usando a notação de operadores. Aqui está o operador hamiltoniano, né? Que é, que é dado por esta expressão aqui, né? É o operador energia cinética, que está aqui no primeiro termo, mais o operador energia potencial, que é um operador multiplicativo, é a própria função energia potencial que depende da posição x, né? Bom, daí eu quero resolver a equação de Schrödinger. Dado um potencial, né? Por exemplo, se o potencial fosse uma mola, né? Um meio de kx ao quadrado. Se minha partícula tivesse esse caráter de força restaurativa proporcional à deformação ou à distância em relação a um ponto de referência, né? Uma mola, basicamente. Qual seria a equação de Schrödinger? Perdão, qual seria a função de onda, né? Que descreveria essa partícula de forma quântica. Lembre-se lá que na física clássica a gente sabe a solução, é uma solução cossenoidal ou senoidal, né? Na mecânica quântica eu não sei, eu tenho que resolver a equação de Schrödinger para saber qual é a solução. Certo? Então eu tenho que plugar ali na equação de Schrödinger. Qual é o meu potencial, né? Qual é a função energia potencial? Dependendo dessa função, dependendo dessa energia potencial, a função de onda vai ser uma coisa, né? Em geral, né, como a equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial, né, envolvendo diferenciais parciais em relação ao tempo e à posição, a equação de Schrödinger tem várias soluções possíveis. Tem lá um psi1, psi2, etc. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que existem várias opções. Né? O operador hamiltoniano aplicado à solução psi1 vai me dar um IH cortado del psi1 del t, certo? O H aplicado a psi2 vai me dar o IH cortado del psi2 del t e assim por diante, certo? Dependendo de quantas soluções você tem na equação de Schrödinger. Cada uma delas é uma solução separadamente, né? E portanto, a soma de todas elas vezes uma constante qualquer c aqui, cm, né? É solução também, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que a equação de Schrödinger, né, o hamiltoniano aplicado a um C1 psi1 mais C2 psi2, etc., né, dependendo de quantos termos, quantas soluções você tem, né, diferentes, isso vai ser igual ao IH cortado derivado em relação ao tempo. Não vai nem caber aqui, eu vou continuar aqui na sequência. Derivado em relação ao tempo de C1 psi1 mais C2 psi2 mais etc. Né? Por que isso é verdade? Bom, porque o operador hamiltoniano, o operador derivada em relação ao tempo, são operadores lineares, né? Veja aqui no operador hamiltoniano eu tenho uma derivada segunda de uma soma, né? Del x2 aqui. Del 2 del x2 de C1 psi1 mais C2 psi2, etc. Isso é o que? É igual ao C1 del psi1, del 2 psi1, né? Del x mais del x aqui, mais um C2 del psi2, né? Del 2 del psi2 del x2, etc, né? A derivada de uma soma é a soma das derivadas, e multiplicar uma função por uma constante, na hora da derivada você multiplica a derivada pela constante. A derivada sai da derivada, né, como a gente diz, né? A constante sai da derivada, né? Certo? Então, e aqui é a mesma coisa, né? Del t disso daqui tudo é a soma dos del t's todos vezes as constantes, C1, C2, etc. Então, tudo faz com que a solução geral, né? Vou apagar tudo isso que eu escrevi. A solução geral da equação de Schrödinger é essa aqui.
é uma combinação linear de todas as possíveis soluções que você conseguir encontrar. Psi1, Psi2, etc. Então você tem que resolver a equação de Schrödinger, achar todas as possíveis soluções, né? Psi1, Psi2, Psi3, etc. Seja quantas soluções tiver ali, você tem que achar todas. E daí montar essa equação aqui geral, né? Essa é a solução geral, combinação linear de todas as possíveis soluções. As constantes Cn precisam ser encontradas para você conseguir dar a solução para o seu problema, né? E como elas são encontradas? Bom, usando a condição inicial. No instante t igual a zero, você tem lá uma cara conhecida. Você preparou o sistema de uma certa maneira. A gente vai ver mais detalhes em breve, tá? Mas a condição inicial você conhece. Você quer saber depois, com a passagem do tempo, como a solução vai evoluindo, né? E aí, para isso, né, você tem que aplicar a condição inicial conhecida, achar as constantes Cn que aparecem na solução geral e pronto. Sempre lembrando, né, que a solução tem que estar normalizada. Então, se você pegar esta função de onda completa aqui e integrar em todo o espaço vezes o seu próprio conjugado, né? Função de onda vezes a função de onda conjugada, tem que dar 1 essa integral. Isso a gente já sabe. Certo, gente? Então essa é basicamente a estratégia de solução da equação de Schrödinger. No próximo vídeo eu vou falar de uma possível técnica para se obter a solução da equação de Schrödinger, tá? Que é a separação de variáveis. Então, até daqui a pouco, segura a função de onda aí que eu já volto. Tá bom? Tchau.